E também, né, iniciando a gravação, já vamos iniciar a aula de hoje. A aula de hoje é a aula 5, então chegamos... Agora já estamos passando da metade do conteúdo de genética. Olha como passou rápido, olha como é pouca coisa, né? Estamos na aula 5 já, olha que incrível. Perdão aí os cachorros, pessoal. E... não sei se vocês escutam, mas é numa discussão canina lá no fundo. Hoje falaremos sobre a segunda lei de Mendel, porque afinal não é só de uma lei que vive, né, a genética. E afinal também os seres vivos não herdam apenas um caráter. Então, como vocês devem lembrar da primeira lei de Mendel, a gente viu que a primeira lei de Mendel serve então para o monohibridismo. Mono, né, um. Então é para um caráter, para um gene, né? Agora a gente vai ver que os seres vivos, a gente já tinha visto na primeira aula, os seres vivos são compostos de muitos genes. O próprio ser humano, né, já tem, se eu não me engano, uns 30 mil genes diferentes. Então a gente tem que ter algum artifício também para poder, né, fazer o cálculo contando mais de um gene, né? Então essa que é a segunda lei de Mendel, como que os genes, enfim, são passados e tal, como funciona a hereditariedade de mais do que apenas um gene, tá? Então, apresentando para vocês algumas características das ervilhas que a gente já viu na aula de primeira lei de Mendel, só que eu tinha tratado elas como independentes, né? Calma aí. Como não independentes, mas de forma separada, assim, né? Tipo, ela pode ser verde ou amarela, ela pode ser lisa e rugosa de forma separada. Agora a gente vai misturar um pouco, mas assim, só para lembrar, né? A característica em relação à cor, a ervilha pode ser verde ou amarela, e para a característica das texturas, ela pode ser lisa ou rugosa, tá bom? Isso aqui é em termos didáticos, tá? Vocês, enfim, podem ter outros fenótipos e tal, mas não se preocupem, aqui é em termos didáticos. E, né, lembrando que os seres vivos, de novo, né, falando de novo, os seres vivos possuem mais do que apenas uma característica. Então, eu tenho, né, a ervilha passando a cor e passando a textura. Mas como é que eu faço isso agora fazendo um cálculo, né? Como é que ela fica? Né? A ervilha amarela ela pode ser rugosa? A ervilha lisa ela pode ser amarela? Então é isso que a gente vai ver agora. A gente vai... Olha aqui mais uma pessoa chegando. É isso que a gente vai ver agora, tá? Então, isso aqui é um quadro que não é o quadro de Punnett, tá? Pode enganar um pouco, mas não é o quadro de Punnett. Eu não estou fazendo, enfim, distribuição de alelos aqui. Eu só estou mostrando que elas podem, enfim, elas também são uma forma de combinação, tá? Então, uma ervilha, ela pode ser lisa e verde, ou ela pode ser lisa e amarela, ou ela pode ser rugosa e verde, ou rugosa e amarela. A textura e a cor são independentes uma da outra, nesse caso, tá? Da ervilha aqui que eu estou apresentando para vocês. E quando a gente está estudando a hereditariedade em dois pares de alelos, a gente chama de dihibridismo, né? Di, aquele prefixo que diz, enfim, que são dois, né? Dihibridismo. Mono é um, di é dois, né? Então, dihibridismo, quando a gente está falando de dois pares de alelos, tá bom? E como é que funciona agora os alelos envolvidos, né? Vocês devem lembrar lá da primeira, da aula da primeira lei de Mendel, que a cor das ervilhas é definida pelo gene, de novo, aqui em termos didáticos, né? O gene A. Então, esse gene A ele tem a sua forma, tem o seu alelo dominante, que é o azão, e seu alelo recessivo, que é o azinho. Se eu tenho um alelo dominante, pode ser azão, azão ou azão, azinho, eu vou ter uma ervilha, né, um genótipo azão, 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 azinho, eu tenho um fenótipo amarelo. Se eu tenho um genótipo azinho, azinho, como é recessivo, azinho, azinho, né, em pares, ele consegue se expressar em pares, eu vou ter uma ervilha verde. Já em relação à textura, se eu tenho um genótipo ali, o R, né, o gene R é para textura, e daí eu posso ter, né, o Rzão, que define a textura lisa, e o Rzinho, que define a textura rugoso. Então, se eu tenho Rzão, 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 Rzinho como genótipo, meu fenótipo vai ser liso, e se eu tenho Rzinho, Rzinho, lembra, os dois recessivos juntos, então o Rzinho, né, representa o rugoso, então ele vai ser rugoso o seu fenótipo. Tudo certo por aqui? Deu para pegar todos esses conceitos? Que daí a gente vai seguindo. Tudo bem? Ninguém vai colocar nada? Tá, então tá, mas assim, tudo certo? Ah, tá, ok. Tá, então agora genótipo e fenótipo e textura.
Agora a gente vai misturar as duas coisas, tá? Como é que funciona isso? O meu gene A vai definir a cor, tá? Nesse exemplo, ele é azão e mais alguma coisa. Vamos dizer que for azão e azão, ou azão, tá? Ele vai definir que a ervilha vai ter a cor amarela. E o meu gene R vai definir qual é a textura dela. Então, se ele tem um Rzão e alguma outra coisa, vai definir que a ervilha é verde. Falei errado, desculpa, pessoal. Vai definir que a ervilha é lisa, tá? Então, o que eu vou ter? Um fenótipo amarelo liso. E a gente vai levando isso para tudo, tá? Então, a gente vai vendo tipo, de forma literalmente independente. Tá? Isso que vai lhe dar, já dando um spoiler aqui para vocês do slide da segunda lei de Mendel, esse é o grande spoiler da segunda lei de Mendel. São genes, tá, que são passados de forma independente um dos outros. Depois a gente vai ver lá na aula 8, se eu não me engano, genes que não são independentes. Mas isso a gente deixa para a aula 8. A gente está, por enquanto, na aula de hoje, que é a segunda lei de Mendel. Então são genes independentes. Eu pego aqui, tá? Azão e mais alguma coisa. Ah, tá. Então azão mais alguma coisa é amarelo. Mas é Rzinho? Ah, então é rugoso. Então ela tem um fenótipo amarela rugosa. Azinho é verde. Rzão e alguma coisa é liso. Então eu vou ter uma verde lisa. Azinho, define verde. Rzinho, define rugoso. Então vai ter uma verde rugosa. Tá? Então é mais ou menos dessa forma que a gente vai pegando. Qual é o fenótipo, qual é o genótipo, tá bom? E vice-versa, né? Se eu tenho uma ervilha rugosa, eu sei que ela, tipo, eu posso pensar o contrário também. Eu tenho uma ervilha rugosa, então ela é Rzinho, né? E ela é verde junto. Então ela é azinho. Então ela é azinho, tá? Enfim. Essa ervilha é verde lisa. Tá. Se ela é verde, então ela é azinho. Se ela é lisa, ela tem que ter um alelo Rzão. Então, ela vai ser Rzão e alguma outra coisa, enfim. Rzão. Então eu posso fazer as duas vias, tá bom? Seguindo. E como que funcionou o experimento de Mendel para a cor e textura das sementes? Tá? Então, primeiro, Mendel obteve linhagens puras através da autofecundação da planta. Vocês lembram de alguma coisa sobre isso? Sim, a primeira lei de Mendel foi muito parecida. Só que aqui a gente está lidando com mais de uma característica e, consequentemente, com mais de um gene. Então, tá, vamos lá. Eu tenho, então, essa minha ervilha completamente homozigota completamente recessiva, tá? Então é azinho, Rzinho para tudo. Então ela tem todos os alelos recessivos dos dois genes. E eu tenho essa aqui outra, tá? Que ela é dominante para tudo. Lembra que ela é homozigoto dominante para tudo. Então ela é azão, Rzão. Consequentemente, essa aqui vai ser rugosa verde e a outra vai ser lisa, amarela lisa. E eu vou, então, fazendo várias autofecundações, né? Gerando, então, até chegar na minha geração parental, que tem justamente isso. Azinho, Rzinho, porque ela é rugosa verde, ela é pura. E azão, Rzão, e ela é amarela lisa. Enfim, ela é pura para todos eles. Ótimo. Resultados do primeiro cruzamento. Vamos ver o que vai acontecer. O que acontece, pessoal, quando eu misturo, tá? O resultado do meu primeiro cruzamento, da minha primeira geração de filhos, se eu tenho uma ervilha, tá? Verde, tá? Azinho, e uma ervilha amarela, azão. Qual é o resultado da minha primeira geração de filhos? Quando eu misturo dois homozigotos e um homozigoto só tem recessivo e um homozigoto só tem dominante. Qual é o resultado que eu tenho na minha primeira geração de filhos? Perfeito, o João colocou ali bem rápido. Heterozigoto. É isso que vocês têm que ter em mente. Tá? Ela é heterozigoto. E ela é heterozigoto para quê? Percebam que eu estou misturando um um azinho e um azão. Eu estou misturando um Rzinho com Rzão. Eu estou fazendo realmente a mesma primeira que meio duplicado, estou fazendo para outro gene também. Tipo, eu estou fazendo dois genes juntos, tipo, ao mesmo tempo. Eu poderia pensar nisso até de uma forma separada. No final da aula eu vou falar isso. Como pensar de uma forma separada, tá? Mas vocês podem pensar de uma forma junta também. Então tem azinho misturando com azão. Óbvio que vai ser azinho, porque ela vai ter que pegar um azinho dessa e vai ter que pegar um azão dessa. Então ela tem que ser heterozigoto. E da mesma forma para o R. Esse Rzão, ele vai passar um Rzão para cá invariavelmente. E essa aqui vai dar um Rzinho para cá invariavelmente. Então a gente tem, tá, a certeza que a primeira geração de filhos ela é heterozigoto para tudo. Então não é só para um gene, como na primeira lei de Mendel, mas é para todos os genes, tá? Também, né, considerando agora a segunda lei de Mendel. Pessoal,
importante dizer que assim, ó, eu estou dando um exemplo que eu estou tendo cruzamentos de linhagens puras, tá? E cada uma aqui, ó, essa aqui tem só linhagens recessivas, essa aqui tem só linhagens dominantes. Então são linhagens homozigotas puras, tá bom? Não é todo cruzamento que vai dar, né? Todo primeiro cruzamento que vai dar isso. Mas se for um cruzamento como este, tá? Que é o exemplo do experimento de Mendel, a minha primeira geração de filhos sempre vai ser heterozigoto para tudo, tá bom? E, consequentemente, ela sendo heterozigoto para tudo, ela vai ser amarela lisa. Por quê? Porque os alelos dominantes, eles vão se sobressair sobre os alelos recessivos. Então, eu tenho um azão aqui, né? Então, vai ser amarelo e eu tenho um Rzão aqui, então ela vai ser lisa. Então, o resultado do meu primeiro cruzamento vão ser que todas vão ser alelos lisas e vão ser heterozigotos, azão, azinho, Rzão, Rzinho. Seguindo. E qual vai ser o resultado do meu segundo cruzamento? O que vai acontecer aí? Tá? Já vamos entrar por que isso acontece, mas esse é um dado importante para lembrar. Queria relembrar com vocês qual é o fenótipo, qual é a proporção fenotípica da primeira lei de Mendel. Vocês lembram? É quanto para quanto? Qual é a proporção fenotípica da primeira lei de Mendel? Perfeito, 3 para 1, tá? Então é 3 daquela característica dominante, nesse caso seria amarela, né, se fosse a cor das sementes, e 1 da característica recessiva, que seria o verde, no caso da cor das sementes, tá? Nesse caso, qual é a proporção fenotípica da segunda lei de Mendel, tá? Com a primeira geração de filhos, lembra, a primeira geração de filhos é completamente heterozigota. Então, se eu tenho um cruzamento entre dois completos heterozigotos, né, azão, azinho, Rzão, Rzinho, então heterozigoto para os dois genes, os dois, eu vou ter essa proporção. E essa proporção é importante lembrar, pessoal. Se tem uma coisa importante nessa aula, é essa proporção, tá? Então, nunca se esqueçam que a proporção para o segundo cruzamento, para a segunda geração de filhos F2, da segunda lei de Mendel, nossa, quantos segundos, né? Da segunda lei de Mendel é 9 para 3 para 3 para 1. Agora vamos entender o que isso significa, tá bom? Depois a gente vai ver o quadro de Punnett para isso, tá? Então vocês vão entender por que isso acontece. Mas isso é legal de lembrar, isso é legal de entender, mas se acabar não entendendo, é legal de lembrar mesmo, de decorar mesmo, porque isso é algo que pode aparecer na prova, tá bom? 9 para 3 para 3 para 1, tá? Então, vão ser 9, nesse caso, amarelo é dominante e liso é dominante. Então, são 9 com as duas características dominantes, tá? Então, esse é 9 com as duas características dominantes. Esse 3 é para uma característica dominante e para uma característica recessiva. Então, verde, que é recessivo, e liso, que é dominante. Então, 3 verdes lisas. Esse outro 3 é da mesma forma, uma característica dominante e uma característica recessiva. Só que é a outra, né? Então, se eu peguei essa aqui, que é 3 verdes lisas, essa aqui vai ser 3 amarelas, que é dominante, e rugoso. Porque eu troquei, né? Eu peguei a outra dominante e a outra recessiva para justamente não coincidir, né? Então, essa aqui, os outros 3 aqui, são para outra característica recessiva e a outra característica dominante, tá? Então, amarela rugosa. E 1 vai ser para verde rugosa, verde que é recessivo e rugoso que é recessivo. Então, esse 1 é aquele que é completamente recessivo para tudo, tá? Ele é homozigoto recessivo para tudo, tá? Então, esse que é o meu padrão, né, a minha proporção fenotípica, tá bom? Então, se eu fizer um cruzamento, tá, da primeira geração de filhos F1, que é heterozigoto, azão, azinho, Rzão, Rzinho, amarela lisa, com outra primeira geração de filhos F1, a minha segunda geração de filhos F2 vai ter a proporção de 9 amarela lisa, 3 verde lisa, 3 amarela rugosa e 1 verde rugosa, tá? Vocês têm aqui os genótipos abaixo, mas é aquilo que a gente discutiu já nos slides anteriores, tá bem? Aquilo que a gente falou, agora só com essas proporções ao lado. Interessante lembrar que a base, né, qual é o número ali o divisor da fração, né, é o 16. Então eu tenho 16, tá bom? E a gente vai ver por que 16. 16 é porque, né, 4 vezes 4 é 16, 4 ao quadrado é 16. A gente vai chegar lá no quadro de Punnett, porque isso aí tem uma variação do quadro de Punnett para isso, tá? Então é legal lembrar também que são de 16.
Mas isso é fácil lembrar se tu tem esse número aqui já na cabeça, porque tu vai somar 9 com 3, tá? 12, mais 3, 15, mais 1, 16. Então, é sobre 16. Então, 9 16 avos é uma coisa, 3 16 avos é outra, e 1 16 avos é outra coisa, tá? Então, essa é a proporção. E, claro, se vocês quiserem chegar na... Vocês vão ter uma fração, se vocês quiserem chegar na porcentagem, tá? A gente tem depois, pode fazer esse cálculo, né? Então, 90, daí puxa o zerozinho. Isso que vocês devem ter visto na matemática, mas caso não lembrem, também podem perguntar, não tem problema nenhum, tá? Agora, qual foi a conclusão de Mendel? Ele chegou nesses resultados e qual foi a conclusão dele? Tá? Os fatores para duas ou mais características se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Então, ao acaso significa que a minha probabilidade lá, ela pode ser, né, e são eventos independentes. Então, aquela questão da regra do A e do OU, que eu comentei na outra aula, né, da probabilidade, também conta. Ela é conhecida como a segunda lei de Mendel, ou a lei do hibridismo, né? Ou polihibridismo, porque de repente eu posso ter mais do que 2 genes, daqui a pouco eu posso tentar fazer de 3 genes. Só que cada vez fica mais complicado. Então a prova vai pedir no máximo para vocês resolverem proporções de até 2 genes, tá? Diferentes. E se ela tiver mais do que um gene, geralmente é mais questão de proporção, de probabilidade de alelos ou gametas. Isso a gente vai ver na aula de hoje também, tá bom? Mas raramente vai pedir tipo com múltiplos genes para fazerem tipo um cálculo muito avançado, assim, daí não teria porquê. E atenção, pessoal, que essa segunda lei ela conta apenas para características independentes em cromossomos diferentes. Isso é uma coisa muito importante para lembrar. Quando os cromossomos, quando 2 genes no mesmo cromossomo, então eu tenho uma questão de alelos ligados. E daí genes ligados, tá? Ou linkage. E esse aí é um outro caso, tá bom? É outra história. Isso aí a gente vai ver lá na nossa penúltima aula de genética, tá bom? Seguindo, vamos relembrar agora a meiose. A meiose, então, tá? É um tipo de divisão celular. A gente comentou um pouco isso na primeira lei de Mendel, mas agora eu gostaria de comentar com vocês sobre a segunda lei de Mendel, tá? Mas vamos lembrar um pouquinho como funciona a segregação independente dos fatores. A meiose ocorre nos órgãos, calma aí, buguei agora. A meiose ocorre nos órgãos, enfim, sexuais, né, nas gônadas, essa palavra que eu estava me esquecendo, nas gônadas dos homens e das mulheres, né, enfim, de outros animais também e outros seres vivos também. E como é que ela funciona, né? Então eu começo com um indivíduo, no caso, assim, pegando aqui os mamíferos, né? Eu começo com uma célula germinativa lá nas gônadas, né? Que são ovários e testículos. Ela é diploide e eu tenho ali, tá vendo? 2 cromossomos. Esse caso é um indivíduo heterozigoto, então num cromossomo ele é o mesmo gene, só que são alelos diferentes. É o gene A, mas num cromossomo que eles são homólogos, ele tem um Azinho, e no outro cromossomo homólogo ele tem um Azão, né? Ele é um heterozigoto. Daí eu vou passar ali, né, pela intérfase, eu vou ter a duplicação do DNA e vou ter a ação. Então, nos 2 cromossomos homólogos vai ter, cada um vai se multiplicar, né, e vai ficar ali com 2 cromátides irmãs cada um, dessa forma aí, duplicadinho, tá bom? Então eu vou gerar ali 2 alelos Azinho e 2 alelos Azão. Depois eu vou ter, então, a anáfase lá, que vai separar, né, para um lado, para o outro e tal. Essa é a anáfase 1 e vou dividir, então, vou levar um cromossomo para um lado e outro cromossomo homólogo para o outro. As cromátides irmãs, né, ele continua duplicado, ele está ainda com as cromátides irmãs juntas, né? Mas os cromossomos homólogos separam na meiose 1. Vocês lembram disso? Que a gente viu na aula lá da divisão celular no semestre anterior, aliás. De novo, assim, essa aula está disponível, tá? No YouTube, se alguém quiser, né? Dá para acessar. Eu deixei o link lá no Moodle também. Então, caso alguém tenha alguma dificuldade com isso, pode reassistir aquela aula lá, né? Que eu dei no primeiro semestre. E também não hesitem em me perguntar qualquer coisa também, tá bom? E tá. Daí depois, na minha meiose 2, eu tenho a separação das cromátides irmãs. Então vai uma cromatide irmã para um lado, outra cromatide irmã para o outro. E eu tenho, então, aqui a formação de células haploides, com apenas um cromossomo em cada célula, né?
Então, tive a divisão de cromátides irmãs, de cromossomos homólogos, tudo isso. E eu vou ter lá, então, um alelo em cada célula, né? E essa é a formação dos gametas, porque cada gameta leva um alelo apenas, né? E é isso aí. Depois a gente viu aquela questão toda, né, que eu comentei. Então, metade vai ser com o alelo de um cromossomo homólogo e a outra metade dos gametas vai ser com o alelo de outro cromossomo homólogo. Nesse caso, metade vai ser azinho, metade vai ser azão, mas pode ser tudo azinho, tudo azão, depende do que for lá a minha célula germinativa, qual vai ser o genótipo dela, tá bom? E ali, ó, de novo, ó, e o homozigoto, né, pode ser 100% também, né? Então, isso depende também. Tá, mas agora eu falei para... Vocês perceberam que eu falei só sobre o A, né? Só sobre o gene A. E como funciona quando eu tenho dois genes em dois cromossomos diferentes. Lembrando que a segunda lei é para genes em cromossomos diferentes, tá? Então, eu tenho algumas possibilidades de acontecer, tá? E é tudo acaso. Tudo tem a mesma chance de acontecer porque é o acaso. É como se eu estivesse jogando um dado, como se tivesse um dado não viciado, e tô como se eu estivesse jogando uma moeda cara ou coroa. O que vai ser? Não sei, depende. É o acaso, tem uma probabilidade igual de acontecer, mas é o acaso. E eles vão de forma... É o acaso, por quê? Porque eles vão de forma independente também, tá? Então é toda essa questão aí, importante ser bem claro nisso. Então eu tenho, tá, essa primeira possibilidade, que é legal de comentar, que tem 50% de chance de acontecer, tá? Essa primeira possibilidade, tá? 50% de chance de acontecer. Eu já vou explicar o que é 50% de chance de acontecer. Eu tenho um indivíduo diploide, tá? E ele é heterozigoto para tudo. Esse exemplo ele é heterozigoto para tudo. Então ele tem um azão e um azinho, um Rzão e um Rzinho. Percebam aqui que eu tenho meus cromossomos homólogos, tá? Os meus cromossomos homólogos, só para a gente entender, eles estão em cores diferentes, só para a gente entender qual é qual, né? Mas eles estão do mesmo tamanho, porque lembra que cromossomo homólogo eles têm o mesmo tamanho, né? Eles carregam os mesmos genes, eles têm os mesmos tamanhos e tudo isso, centrômero igual, tudo isso. Então, esses são os dois homólogos e esses outros são os dois homólogos. Então, um homólogo do gene A, né, ele carrega o azão, e outro o azinho, e o homólogo lá do que tem o cromossomo com gene R carrega um Rzão e outro Rzinho, tá? É uma célula germinativa com indivíduo heterozigoto para os dois genes. Quando eu tenho a minha fase S da meiose, eu tenho a divisão, né, a duplicação desses cromossomos. Então, a cromossomo que tinha azão vai se duplicar em 2, o cromossomo que tinha azinho vai se duplicar em 2, e isso para todos os outros cromossomos. Então percebam que eles ficam todos duplicados dessa forma como eu mostro aqui na figura, tá bom? Eles estão duplicados. Eles têm os cromossomos homólogos e cada cromossomo homólogo ele tem duas cromátides irmãs, tá? Lembrando aqui, ó, esse aqui, ele é cromossomo homólogo desse, tá bom? Eles são cromossomos homólogos. E essa aqui é uma cromátide irmã e essa aqui é outra cromátide irmã. Essas duas partes aqui são cromátides irmãs grudadinhas. Na minha meiose 1, eu tenho a divisão dos cromossomos homólogos. E um vai para um lado e outro vai para o outro lado. Ok? Mas o que isso significa? Isso significa que eu posso levar um cromossomo homólogo, por exemplo, Rzão, ele pode ir com azão ou ele pode ir com azinho. Eu não sei qual que ele vai. Por isso que eu falo que é 50% de chance. Vocês concordam comigo, por exemplo? Se eu tiver aqui, eu tenho o Rzão, tá? Quem que vai com o Rzão junto? É o acaso. Por quê? O Rzão vai com o Rzão. Por quê? Porque o Rzinho, né, o cromossomo lá que tem o Rzinho, ele não vai com o Rzão, porque senão estaria causando uma mutação e que cromossomos homólogos se separam. Então o Rzão, que é um cromossomo homólogo do Rzinho, ele vai se separar. Tá, aqui ok. Tá? Ele se separa, com certeza. O azão e o azinho, eles também vão se separar. Os cromossomos do azão e o cromossomo do azinho também vão se separar, porque eles são homólogos, eles vão se separar na meiose 1. Mas o azão, ele vai para uma célula, né, para uma das duas, e ele vai para a célula que tem qual? Que tem o Rzinho ou que tem o Rzão, tá? Então o Rzão vai para uma célula e a célula que tem o Rzão vai receber qual? Vai receber o cromossomo que tem o azão ou vai receber o cromossomo que tem o azinho? Então, ele pode receber ou com azão ou com azinho, concordam comigo? Se ele for com azão, tem uma chance, né? Ou com azinho, 1, né? De quantas? De 2. Então ele tem 1/2 de chance, ou 50%. 50% de um, 50% de chance do outro. É a mesma coisa que jogar uma moeda, né? Pode cair 50% de vezes cara e 50% de vezes coroa, né? Então é realmente desta forma que acontece, porque eles têm probabilidades iguais de irem um com o outro. Então por isso que eu falo que ele tem 50% de chance de acontecer, e a primeira possibilidade justamente dou aqui que o Rzão foi com azão e o Rzinho foi com azinho, tá? Mas isso é a primeira possibilidade.
Se o Rzão vai com Azão, o Rzinho vai com Azinho, então eu tenho a formação de gametas, né? Eu tenho 2 gametas formando, porque as cromátides irmãs se separam na meiose, né? E tenho uma célula com um Rzão e o outro Azão, né? E da mesma forma a outra, porque aqui eu vou cortar aqui, né? Cortar aqui, aqui no meio e aqui no meio. Então esse aqui vai para um lado com esse, e esse aqui vai para o outro com esse, né? Então eu formei 2 células, uma Rzão, Azão, Rzão, Azão, as 2 iguais, né? Porque as cromátides irmãs, lembrem que as cromátides irmãs são iguais. Então como eu separo cromátides irmãs, né? Eu vou ter células idênticas. Então eu tenho Azão, Rzão, tá? Formando 2. E esse aqui vai formar 2 células também, né? E ele vai formar, com certeza, Azinho, Rzinho. Então, 1/4, porque aqui eu tenho 4, né? Lembra que na meiose eu tenho a formação de 4 gametas, né? Então, 1/4, que é essa aqui, vai ser Azão, Rzão. 1/4, que essa aqui também vai ser Azão, Rzão. 1/4 Azinho, Rzinho. E outro quarto, Azinho, Rzinho. Basicamente, como elas são iguais, eu posso unir as duas. Então, 2/4, né? 1/4 mais 1/4, 2/4. Ou seja, nessa primeira possibilidade aqui, que eu tenho 50% de chance de ocorrer, eu vou ter 2/4 ou 1/2 de Azão, Rzão e 2/4 ou 1/2 de Azinho, Rzinho. E agora, seguindo para a minha segunda possibilidade, basicamente a outra coisa ocorre. O que ocorre? O meu Rzão, ele vai com Azinho, e o meu Rzinho vai com Azão. Isso pode acontecer sim, é uma segunda possibilidade que também tem 50% de chance, tá? Então, nesse caso, a primeira possibilidade, o Rzão foi com Azão, tá? 50%. E nessa possibilidade agora que eu estou mostrando para vocês, o Rzão foi com Azinho, também 50% de chance, tá bom? Da mesma forma, eu vou dividir as minhas cromátides irmãs, tá bom? Quando eu tiver a meiose 2, e eu vou tomar, então, de 4 gametas, tá bom? 4 células filhas. Essas células filhas são haploides, carregam um alelo apenas de cada gene, né? E então, dessa forma, como foi o Azão com Rzinho, então eu vou ter Azão com Rzinho aqui, Azão com Rzinho, então eu tenho 2 gametas, né, dos 4 formando a Azão com Rzinho, ou 2/4, ou 1/2, e eu tenho, tá, 2 gametas Azinho, Rzão, formando, então, por causa dessa segunda possibilidade, formando, então, 2/4, tá, 2 a cada 4 nesse caso, também 1/2, tá bom? Ok. Tá. Deixa eu ver aqui quais são os próximos slides, para ver se eu peguei. Tá. Então tá, vamos lá, vamos relembrar um pouco, tá? Noções de proporção. Isso eu comentei lá na primeira aula na primeira aula não, na segunda aula, que foi de primeira lei de Mendel, tá? Mas só para lembrar aqui. Formas de relacionar e comparar grandezas, tá? E números absolutos é uma noção de é uma proporção, tá? Então, quantas vezes o A é maior que B? Quantas vezes 10 é maior do que 2? Opa, 10 dividido por 2, né? Quantas vezes o 10 é maior que o 2? É 5. 10 dividido por 2 é 5, tá? Então, isso é uma noção de proporção, tá bom? E eu posso... é 5 por 1, no caso, né? Então, quantas vezes... Eu posso pensar assim, né? Tipo, qual é a minha proporção... que a gente já pensado, né? Ó, 3 a cada 1, né? Então, é a minha proporção, 3 por 1, né? Então, essa é a minha proporção. Então, tipo, eu tenho 3 vezes mais amarelas na primeira lei de Mendel do que verdes, né? Então, eu posso pensar dessa forma. E a porcentagem é usada para comparar, né, aquela parte com o todo. Então, por exemplo, eu vou pegar lá 3 a cada 4. Então, vocês lembram que 3 são amarelas a cada 4, tá? Então, a cada... Ui, que feia a letra. Então, 3 a cada 4 são amarelas. Bom? Então, o que isso significa? Que eu posso fazer, então, 3 dividido por 4, tá? E vai me dar um número que é 0,75, tá? E eu posso multiplicar por 100%, lembrando que esse porcento ele já divide por 1000, então esse 100% divide por 100, então eu vou estar dividindo, né, 100 por 100, vai ser 1, né? Então, basicamente eu vou estar fazendo isso aqui, tá? 100%. Então, esse porcento, eu corto esse 100 aqui de baixo, e ele fica porcento. Isso é uma curiosidade, tá?
mas esse porcento vai manter. Então, se eu faço vezes 100, 0,75 vezes 100, fica 75%. Então, é por isso que eu chego na minha porcentagem. Então, a cada 100, quantos são A, né? Quantos são elas? São 75%. Tá? 75%. Lembrando que um inteiro é 1 ou 100%, né? Então, se eu quero falar, por exemplo, 10 a cada 100, eu posso dizer 0,1 ou 0,10, eu posso dizer 10%, né? Então, tem essas possibilidades. Isso é para relembrar, tá? E noções de probabilidade, então, forma de medir as chances de ocorrência de certos eventos. Então, eu tenho essa fórmula aqui, né, que esse P de A é a probabilidade de um evento ocorrer, e basicamente eu pego o número de eventos que de fato ocorre alguma coisa pelo número total de eventos possíveis. Então, eu tenho esse exemplo aqui, tá, dos dados, tá bom? Eu tenho 6 números dados. Qual evento eu desejo, ou qual evento eu estou procurando ocorrer? Vamos pensar que eu estou querendo que seja o que eu quero que caia o número 1. Então, tá, ele tem uma chance de ocorrer em quantas? Ah, ele tem 6 lados, então ele tem uma chance de ocorrer em 6 possibilidades. Então tem 1/6, tá, de probabilidade de cair o número 1, tá bom? Então o número de eventos desejáveis, eu quero esse 1 com o número de eventos possíveis. Eu tenho 6 eventos possíveis, tá bom? E eu tenho a regra do E e a regra do OU, que eu até comentei um pouco no início da aula, né? A regra do E é a ocorrência de um evento e outro evento. E a regra do E, vocês lembram que é restritiva, ela é exigente, então tu vai multiplicar, ela diminui a chance, tá? Então, se eu quero que caia, tá? Se eu lanço 2 dados e eu quero que caia o número 2 e o número 2, então tem que cair o 2 e eu lanço de novo e tem que cair o 2 de novo. Tá vendo que eu estou sendo restritivo, eu estou deixando mais difícil a chance, a probabilidade, tá? Então, por isso que na Mega Sena, né, por exemplo, é muito mais fácil acertar um número do que acertar 6 números, porque eu estou sendo mais restritivo, tem que ser esse número, esse número, esse número, vai multiplicando, e a multiplicação, né, vai aumentando o número muito rápido. Então, ele multiplica, ele é restritivo, tá? Ele é chato, tem que ser isso e isso, não adianta, é aquela pessoa mimada, tem que ser isso, isso, e não dou bola para mais nada, tá? Então, é a regra do E, tá bom? Tipo, é intolerante, entendeu? É intolerante. Então, assim, dá para lembrar dessa forma. Então, a chance de cair o 2 é 1/6, e a chance de cair 2 de novo é 1/6. A chance de cair 2 e depois cair 2, eu tenho que multiplicar essas duas chances. Então, tá, 1 vezes 1, né, a multiplicação da fração, eu multiplico, né, da forma igual, então 1 vezes 1 é 1 e 6 vezes 6 é 36. Então, tem 1/36 de chance de acontecer 2 e 2, tá? Então, 2,8% de chance nesse caso. Eu faço a divisão, né? 1 dividido por 36. Faço, né, aquela questãozinha da matemática, 36. Eu puxo lá aqui, eu puxo o 0, daí 0, né? E daí vou fazendo, puxo aqui, daí 2, faço aquela questãozinha da matemática. Se vocês quiserem relembrar isso, depois me avisem, tá bom? Isso eu acredito que vocês devam ter tido na semana 0 e tal. Mas dá para relembrar, tá? Não tem problema. E a regra do ou. A regra do ou é mais abrangente. Ou é legal, ou é amigão, ou não se importa, o que seja. Ou tá feliz com qualquer coisa que venha, tá? Ele não é muito restritivo, tá? Então, é a ocorrência de um evento ou outro evento, tá? Então, eu somo, é adição, eu faço uma soma. Então, nesse caso, qual é a chance de cair 1 ou 2? Ah, boa! O João colocou ali um macete para o ou, seria soma. Então, o soma, né? Se eu tenho ou, eu faço uma soma, tá? Então, 1 ou 2. Pode ser 1 ou 2, tá tranquilo, não nem te esquenta, pode ser 1 ou 2. Então, ele é mais tranquilo. Então, a chance de cair 1 mais a chance de cair 2, tá? Isso é legal dizer que são para eventos... calma aí. Nossa, agora deu uma coisa. São para eventos independentes, assim, entendeu? Por exemplo, se cair 1, depende de cair 2 na outra jogada e tal, se tem uma dependência. Se 1 tem chance maior de cair 2, muda essa regra, tá bom? Então é legal comentar que são para eventos independentes, tá bom? Mas a maioria dos eventos na genética são independentes. A gente está falando sobre a segunda lei de Mendel, que uma das características dela são eventos independentes. Então não se preocupem que essa regra pode ser usada na genética na maioria dos casos, tá bom? Chance de cair 1 e chance de cair 2, mais eu somo. Então, nesse caso, a soma eu mantenho o divisor igual, então o 6 e somo
o número de cima, 1 mais 1 é igual a 2, tá? Então eu tenho 2 sextos, posso ter um terço, né? 2, enfim, faço o cancelamento de 2 e 6, tem 1 terço. 1 terço nada mais é do que ali 33,33333%, tá bom? Então essa seria a chance. E aqui eu chego nos gametas possíveis. Não vamos esquecer, eu fiz essa revisão, tá? Noção de proporção e probabilidade, mas não vamos esquecer aquilo que estávamos falando antes. Que numa possibilidade, na primeira possibilidade, que tem 50% de chance de ocorrer, metade vai ser azão Rzão e metade vai ser azinho Rzinho. E a outra probabilidade, a segunda probabilidade, que também tem 50% de chance de ocorrer, juntas elas têm 100% de chance de ocorrer, tá? Que eu vou ter metade, né, um meio azão Rzinho e um meio azinho Rzão. Voltamos lá para frente. Então, o que eu posso pensar, tá bom? Que qual é a minha chance, tá, de ocorrer qual é a chance de ocorrer azão Rzão na primeira possibilidade? É 2/4 ou meio, né? Isso aqui é um meio. Qual é a chance de ocorrer? Porque assim, ó, isso aqui é um meio de chance de ocorrer na primeira possibilidade. Só que qual é a chance de ocorrer a primeira possibilidade? Eu tenho que pensar nisso também. A chance de ocorrer a primeira possibilidade é 50% ou um meio. Então eu multiplico isso. Um meio vezes um meio, porque tem que ocorrer a primeira possibilidade e acontecer de ser azão Rzão. Então eu faço um meio vezes um meio, que dá 1 quarto, tá? E a mesma forma aqui para os outros, tá? Azão Rzinho. Qual é a chance de ocorrer, tá? Azão Rzinho nessa segunda probabilidade? A chance de ocorrer azão Rzinho nessa segunda probabilidade é 2/4, concordam comigo? Que significa um meio. Ok. Mas não é só isso. É um meio de chance de ocorrer? Não, porque essa segunda possibilidade, ela tem 50% de chance de ocorrer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um meio, que é a chance dessa segunda possibilidade de ocorrer, vezes um meio, que é a chance de ocorrer esses gametas aqui. Um meio vezes um meio é igual a 1/4. Calma aí, vamos ver se eu fiz a conta correta? Fiz a conta correta. Calma aí. Agora sim. Fiz a conta correta. 1/4, tá? Gente, eu tô mostrando para vocês aqui como que se chega, porque assim, ó, eu acho chato eu chegar aqui, tô dando aula de genética. Eu acho muito chato chegar na aula de genética aqui e dizer assim para vocês: cada gameta aqui na genética tem 50% de chance de ocorrer e largar isso, tá? Isso eu não acho legal. Eu acho legal mostrar da onde que sai esse número, por que é 25%, da onde que eu calculo isso, como eu penso isso, porque, querendo ou não, a genética é muito biológica também, não é só matemática. Então, tem um motivo lá da meiose para ser esse número, tá? Então, eu gosto de associar, para mim, isso sempre funcionou quando eu fui estudante, para lembrar por que as coisas ocorrem, porque decorar, para mim, não foi o meu forte, assim, por decorar, porque não é isso. E a prova do Enem do vestibular não é uma prova que é legal esquecer no dia seguinte, né? Porque quando tu estudou um conteúdo, porque tem muito conteúdo para estudar, né? Não é uma prova que cai uma coisa só e que não dá para estudar no dia anterior tudo, né? Então é legal vocês entenderem porque as coisas acontecem, que se torna tudo muito mais fácil de lembrar, tá? Então é por isso, tá? É por esse motivo que ocorre os 25% de chance para cada gameta, tá bom? Então 25% de chance de ser azão Rzão, 25% de chance de ser azinho Rzinho, 25% de chance de ser azão Rzinho, 25% de chance de ser azinho Rzão, tá? Então é daí que vem toda essa função para chegar nessa aula e dizer que é aí que vem os 25%, tá? Ok. Isso, esses são 25% no heterozigoto, tá? Então, quando eu tenho um indivíduo azão, azinho, Rzão, Rzinho. É esse que é o 25%, tá? Porque eu pego aqui. Mas eu posso pegar dessa forma também. Eu pego esse azão da forma que eu fiz. Rzão e o azão Rzinho, tá? Então, eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Por exemplo, o azão, tá? Tem 50% de chance de ocorrer, ou um meio. Vou pegar aqui, calma aí, melhor. O azão, eu tenho 50% de chance, ou um meio, e um meio de chance de pegar o azão, e um meio de chance de pegar o azinho no gameta. Ok. Eu tenho um meio de chance de pegar o Rzão e um meio de chance de pegar o Rzinho. Esse um meio do azão vezes um meio do Rzão dá azão Rzão, que é 1/4. Um meio vezes um meio é 1/4. Da mesma forma, um meio do Rzão vezes um meio do Rzinho dá 1/4. Então, o azão Rzinho 1/4. Tá? Ou que é igual também a 25%. Tá? Um meio do azinho com um meio do Rzão, 1/4, 25%, né? E um meio do azinho com um meio do Rzinho é 1/4 vezes, né? 1/4 ali, azinho Rzinho. Então, é daí que saem os gametas.
Então, quais são os gametas possíveis? Tá? Quando eu tenho um indivíduo homozigoto para os dois genes, eu tenho 100% dos gametas daquela forma, porque eu não posso surgir com alelos do nada, né? Então, se eu tenho azão, azão, Rzão, Rzão, todos os gametas vão ser azão, Rzão, concordam comigo? Porque ele vai pegar um alelo daqui e um alelo daqui, né? Um alelo de cada gene. E o alelo do gene A é só azão. E o alelo do gene R é só Rzão. Então não tem como pegar zinho, Rzinho, isso aí não tem nesse caso de homozigoto, tá? Então, nesse caso, 100% dos gametas vão ser iguais e vão ser aqueles alelos que estão representados em homozigose no genótipo. Então, nesse caso, é 100% azão, Rzão, tá bom? Porque cada um vai pegar, tipo, ele não fica, ele é homozigoto lá, ele é diploide lá na célula germinativa, ele é diploide na célula somática, a célula do corpo normal, ele é diploide no zigoto, mas o gameta, ele só tem um alelo de cada gene, tá? Ele é haploide. Já o heterozigoto, né, para um gene apenas, eu posso pensar até na primeira lei de Mendel, tá? Por que isso acontece? Porque esse aqui, tá, nesse caso, vai ser a Rzão. Ele vai mandar Rzão para todo mundo. Ele só tem Rzão para mandar, vai mandar Rzão para todo mundo. Então, o que vai mudar mesmo é o A, tá? É o gene A. O A ele pode ser azão ou pode ser azinho. Então, qual é a minha possibilidade? Eu posso... Isso é literalmente, pessoal, é literalmente, se vocês quiserem revisar isso, vocês podem ir lá na matemática em arranjos e combinações. Isso é muito arranjos e combinações, tá? Então, se vocês quiserem entender um pouco mais a fundo por que isso acontece, arranjos e combinações da matemática. É isso, tá bom? Então, mas isso aqui lembra a primeira lei de Mendel, não lembra? Porque eu posso ter azão e eu posso ter Rzinho, porque o R, ele... azão ou azinho. Porque o R já meio que vai por ele, não é uma possibilidade. Então, lembra que na primeira lei de Mendel eu tenho 50% dos alelos dos genes dos gametas, azão e 50% dos genes azinho. Então, nesse caso, é igual. Eu tenho 50% dos genes azão, Rzão, e 50% dos genes azão, azinho, Rzão. Porque esse Rzão, nesse caso, como ele é homozigoto, ele não vai variar, tá? Então, eu tenho dessa forma aqui, tá? 50% azão, Rzão, 50% azinho, Rzinho, tá? Se fosse do outro caso, se fosse azão, azão, Rzão, Rzinho, o que ia variar seria o gene R, tá? E o gene A não iria variar, porque ele é igual em todos os genes. E agora, quando ele é heterozigoto para os dois genes, da forma que eu estava falando, né, do slide anterior, daí ocorre isso que eu tinha falado com toda a explicação anterior. Ele é um quarto azão Rzão, um quarto azinho Rzinho, um quarto azão Rzinho e um quarto azinho Rzão, tá? Então ele tem essas possibilidades de tudo. Então é uma combinação de tudo com tudo. Esse azão vai com Rzão, é com Rzinho, esse azinho vai com Rzão, é com Rzinho, né? E tal. Então eu faço essa combinação, né? E se eu for arranjar, tá, esses alelos aqui, eu vou ter 4 combinações diferentes. E cada combinação diferente ela tem a mesma chance de ocorrer, que é 25%. Que no total, 25 mais 25 mais 25 mais 25 é 100%. Tá bom? Então é essa forma que dá para lembrar. Seguindo, porque estamos com o tempo apertado. Sempre estamos com o tempo apertado. Não tem como não estar com o tempo apertado. Agora, vamos para n elevado, perdão, 2 elevado a n. Tá? Esse cálculo aqui é um cálculo que vale a pena lembrar para vestibular, ele tem uma chance de cair, e é como que a gente vai descobrir o número de tipos diferentes de gametas para cada genótipo, para um número de genes, enfim, que pode ser qualquer um. Esse aí, lembra que eu falei que quando eu fazia hereditariedade e tal, geralmente eles iam cobrar 2 genes no máximo, difícil cobrar 3 genes para vocês comentarem as probabilidades. Nesse caso, tá, do cálculo 2 elevado a n, eles podem cobrar vários genes, porque esse cálculo é tranquilo de fazer, mesmo se eu tiver 10 genes diferentes, é tranquilo de fazer, e vocês vão ver como fazer. Eu quero descobrir os tipos diferentes de gametas, tá, que eu vou ter daquele indivíduo, tá? Sendo que n, esse aqui é o pulo do gato. Isso lembrem, tá, pessoal? O n, ele representa um número de pares de alelos. Então, lembra que ele é diploide, os indivíduos são diploides, então eles têm pares de alelos. E o par de alelo, ele tem que estar em heterozigose. Então, o número de pares de alelos em heterozigose. O número de pares de alelos que são diferentes, eu vou contar para o n. Quantos são diferentes? Quantos pares de alelos são diferentes em heterozigose? Esse vai ser o n. Tá? Então, essa é a pergunta para fazer. Eu vou levar o 2 a uma potência, que é o número de pares de alelos que são diferentes. Então, vamos lá. Nesse caso, eu tenho azão, azão, Rzão, Rzão. Quantos alelos estão em heterozigose? Nenhum. Todos estão homozigose. Então, nesse caso, o meu N é 0.
Nenhum, né? Zero. Eu vou levar 2 na N, 2 na zero. Tudo que é levado na zero, vocês devem ter visto na potenciação em matemática, que é igual a 1. Então, eu vou ter um tipo de gameta, que é o azão Rzão. Até a gente viu no anterior, né? Olha aqui, azão Rzão. Eu tenho 100% azão Rzão. Se eu tenho azão, azinho, Rzão, eu tenho quantos pares de alelos em heterozigose? 1, que é o azão azinho. O Rzão não conta, porque ele não está em heterozigose. Eu elevo 2 na 1. 2 na 1, qualquer número elevado na 1 é ele mesmo. 2. Tá? Então eu tenho duas possibilidades, 2 gametas diferentes para esse indivíduo. Tá? Que é azão Rzão e azinho Rzão. Tá? E esse indivíduo aqui, ele é azão, azinho, Rzão, Rzinho. Quantos pares de alelos eu tenho em heterozigose? 2. Então eu levo 2 no quê? 2 na 2. 2 na N, 2 na 2. Esse 2 aqui. 2 na 2, 2 elevado a 2, 2 ao quadrado é 4. Então, eu vou ter 4 possibilidades, 4 tipos diferentes de gametas, tá? Que é azão, tudo que a gente falou antes, azão Rzão, azão Rzinho, azinho Rzão, azinho Rzinho. Tudo que a gente falou antes. E num caso com mais genes, como que vai funcionar? Num caso com mais genes, então, eu vou ter, né, que contar apenas os genes em heterozigose. Então, esse azão, azinho eu conto, esse bezão não conto porque está em homozigose, esse cezão, cezinho eu conto porque está em heterozigose, esse dezinho, não, ele está em homozigose, não conto, esse ezão, ezinho está em heterozigose, eu conto, esse fzinho está em homozigose, eu não conto, tá? Então, azão, azinho, cezão, cezinho, ezão, ezinho, esses que vão variar, tá bom? Então, eu tenho 3 em heterozigose, eu vou levar 2 na 3, 2 na 3, 2 ao cubo é 8, tá? E vamos seguindo. Esse aqui, tá? Azão, homozigose, não. Bezão, bezinho, 1, tá? Cezão, cezinho, 2. Dezinho, não. Ezão, ezinho, 3. Fzão, Fzinho, 4. Então, eu tenho 4 alelos, pares de alelos em heterozigose. Eu elevo 2 na 4. 2 na 4 é igual a 16. Agora, ficou entendido isso, pessoal? Ficou claro esse cálculo do 2 elevado ao n? Ficou claro, pessoal? Deu para entender? Tá tudo certo? Vocês estão comigo ainda? Estão acompanhando? Ah, ninguém falou nada. Ali, ó, tem uma pessoa digitando. Tudo bem, tá acompanhando, tudo certo. Sei que eu estou falando muito cálculo de matemática hoje, porque realmente, segundo a lei de Mendel, envolve bastante cálculo. Mas vamos. Quadro de Punnett para a segunda lei de Mendel. Deixa eu olhadinha só no que eu preparei para as próximas etapas aqui. Tá. Vamos indo mais um pouquinho. Eu acho que eu consigo terminar a parte importante da aula de hoje até as 10 horas. Então, esse é o objetivo, terminar tudo que é fundamental até as 10 horas para todo mundo ter o conteúdo fundamental. Daí depois a gente pode discutir algum exercício, alguma coisa, tá bom? Quadro de Punnett para a segunda lei de Mendel, como que ele vai funcionar, tá? Eu vou ter um quadro aumentado. Por quê? Vocês lembram que na primeira lei de Mendel eu fazia um quadrado, eu dividia assim, né, em 4 quadrados e eu colocava os gametas aqui do lado. Então eu colocava azão, azinho. Nesse caso, tá, do quadro de Punnett, em indivíduos heterozigotos, eu vou ter quantos gametas? Eu vou ter 4 gametas, eu não vou ter 2 gametas apenas. Então eu preciso expandir esse meu quadro. Então eu vou expandir ele. Então eu tenho aqui, tá? Eu tenho ele aqui. Eu vou ter que expandir ele para o lado. Então eu vou ter azão, azão, Rzinho. Só que eu tenho que expandir ele um pouco mais para o lado, tá? Eu tenho que ter azinho, Rzão e ter azão, Rzinho. Eu vou expandir ele para o lado dessa forma aqui. Então ele vai ficar com mais quadrados, tá? E da mesma forma eu vou ter do outro lado, azão, Rzinho. E eu tenho que expandir ele mais para baixo. Azinho, Rzão. E mais para baixo, azinho, Rzinho. Então ele vai ficar, tá vendo? Isso aqui ficou bem feio, só para mostrar por que eu expando ele, né? Porque eu tenho 4 gametas de cada um dos pais, se no caso todos eles forem heterozigotos, tá?
Então, por isso que eu faço vezes 4, tá? Por que que eu pego ali, tipo, 3 para 1, né? Ou 3 a cada 4 e 1 a cada 4, né? Porque eu tenho dois alelos de um lado, dois alelos de outro, 2 vezes 2. Né? Lembre que ele tá. Essa forma é uma forma de multiplicar, né? Cada um vai com todo mundo, então é vezes, né? Eu faço a multiplicação, a distribuição vai me dar uma multiplicação, então 2 vezes 2 é igual a 4. Então por isso que é de 4, por isso que eu tenho 4 quadrados aqui. Agora esse aqui, percebam que eu tenho 4 de um lado e 4 de outro. Então eu faço 4 vezes 4 de um lado vezes 4 do outro lado, que é 16. Então por isso que eu vou ter 9 de 3, de 3, de 1. Né? Então é 9 por 16 vezes 3 por 16 vezes 3 por 16 vezes 1 por 16. Tá? Por isso que vem esse 16. Porque como eu tenho 4 de um lado e 4 do outro, tá? Eu faço esse 4 vezes 4 e me dá um total de 16 quadrantes, 16 quadrados dentro de um grande quadro de Punnett. Esse quadro é bem grande, tá? Eu faço isso na hora da prova? Talvez uma questão ou outra seja interessante fazer, mas tem muita coisa que a gente pode resolver também fazendo só um cálculo rápido, tá? Até mais para o final da aula eu vou tentar mostrar uma forma de fazer só através de cálculos com quadro de Punnett pequeno, sem precisar fazer esse quadro grande de Punnett. Mas vocês têm aproximadamente uns 3 minutos ali para fazer a questão. Dá tempo de fazer um quadro de Punnett grande, assim, da segunda lei de Mendel rapidão, né? Tipo, porque isso é rápido de fazer. Dá para fazer rapidão, assim, na prova, para tentar tirar qualquer dúvida, tá bom? Então, é basicamente isso. Então, lembrando que um lado eu vou ter os gametas lá da mãe, do óvulo, e do outro lado eu vou ter os gametas do espermatozoide do pai. Tá? E o que eu vou fazer? Vou literalmente distribuir. Esse azão com esse azão, esse Rzão com esse Rzão, esse azão com esse azão, esse Rzinho com esse Rzão aqui. E eu vou distribuir tudo isso aí, entendeu? Eu vou formar aqui, vou fazer essa distribuição, tá? Então, isso aqui, né, toda essa... tá, foi aqui bastante. Então, toda essa coluna, barra linha, né, tudo isso aqui vai para esse, tudo para esse aqui, então, toda a distribuição. E vou chegar, então, nesses genótipos. Lembrando que os gametas, no caso, vão ter alelo para cada gene, e os resultados aqui vão ter 2 alelos para cada gene. Então, esse é o exemplo de cruzamento de heterozigotos, então azão, azinho, Rzão, Rzinho, cruzando com azão, Ezinho, com Rzão, com Ezinho. Tá? Nesse caso, uma proporção fenotípica, vocês podem perceber aqui, tá, que eu vou ter, ele é bem padrão, tá? Depois que vocês analisarem vários quadros de Punnett para a segunda lei de Mendel, vocês vão perceber que ele é muito padrão, ele é muito padronizado, tá? Então eu tenho aqui, eu vou tentar marcar de cores diferentes. Deixa eu ver se eu tenho algum lugar que eu tenho cores diferentes para mostrar. Não, não tenho. Mas eu vou fazer agora com uma canetinha, tá bom? Então aqui, tá? Vocês vão ver aqui, ó, que eu tenho aqui, tá? E como que eu vou saber o fenótipo? Eu olho para o genótipo, né? Que eu fiz a distribuição e descobri o genótipo. Olhando o genótipo, eu consigo ver azão é amarelo, Rzão, Rzinho é liso, tá? Então eu consigo fazer. Por isso que eu tive aquela introdução da aula, aqueles primeiros 10, 15 minutos, foi justamente para mostrar como vocês podem saber o genótipo pelo fenótipo, né? Então aquela introdução teve o seu sentido para agora, né? Então vocês percebam, tá? Que aqui, ó, todas essas aqui que eu estou fazendo com vermelho, tá? São aqueles que têm, né? Aqueles são aqueles 9, vocês lembram? Então esses representam os 9 aqui, ó. Perdão, pessoal. Eu tenho os aqui 7 mais 2, 9, tá? Então eu tenho os 9. Depois eu tenho os 3, vamos pegar um outro exemplo aqui. Eu tenho esse aqui. Ah, ficou muito escuro. Eu tenho esse aqui, esse aqui, né? Que é aquele outros 3 que é dominante para uma característica excessiva para outra. Depois eu tenho esses aqui, tá? Esses outros 3 aqui, que são os dominantes para outra característica, excessivos para outra característica, né? E depois eu tenho esse aqui, finalzinho, esse finalíssimo aqui, tá? Que ele é aquele recessivo para tudo, tá? Então eu tenho esse único aqui excessivo para tudo. Por quê? Porque eu tenho que fazer a multiplicação desse Azinho Rzinho com esse Azinho Rzinho, tá? Então ele vai ser recessivo para tudo, porque ele só vai conseguir nessa unidade. Tá? Então, assim, é coisa muito... É difícil de explicar, assim, mas é difícil de fazer vocês pegarem a noção total agora na aula em
nos 15 minutos que nos restam, assim, 100% tá tudo decorado, memorizado, entendido. Mas eu espero pelo menos gerar uma faísquinha assim para vocês começarem a pegar direitinho por que isso acontece, tá? Por que são, enfim, essas probabilidades, essas possibilidades. E outra coisa, pessoal, assim, ó, vocês vão pegar muito isso fazendo exercícios, né? Vocês vão lembrar disso quando estiverem fazendo exercícios. E por isso que vale muito a pena, por isso que eu estou incentivando vocês a fazerem. E também, caso vocês tenham alguma dúvida em relação a isso, por favor, me perguntem, não hesitem em me perguntar. Mas vamos seguindo. Então, a minha proporção fenotípica, né, num cruzamento de heterozigotos, lembrando que esse aqui é um cruzamento de heterozigotos, então eu vou ter 9 para 3, para 3, para 1, tá? E esse posso dividir por 16, porque o meu total é 16, e eu vou ter 9 amarelas lisas, para 3 amarelas rugosas, para 3 verdes lisas e para 3 verdes rugosas. Certo. Proporção genotípica, tá? A proporção genotípica, ela não precisa ser decorada, não se preocupem em decorar isso. Eu trouxe um pouco mais como curiosidade, tá bom? Para vocês, enfim, para ter os slides, para ficar mais claro, tá? Então é basicamente, enfim, né? Mas o que vocês podem ver aqui? Isso aqui também não sei se é uma coisa que vale a pena decorar, mas vale a pena entender, para entender como é que funciona, tá? Se eu tiver homozigotos em tudo, tá? Então meus homozigotos, eles vão dar uma chance, tá? Se eu tiver heterozigotos, tá? Se eu tiver algum heterozigoto, cada par em heterozigoto vai me dar 2 vezes mais chance, tá? Então, como esse aqui é azão, azão, rzão, rzão, ele me dá uma chance só. Já esse azão, azão, rzão, rzinho, ele me dá 2 vezes mais chance. Então, é 2 de 16, tá? Então, não é 1 de 16. Por quê, tá? Porque esse Rzão pode vir do pai ou da mãe, e esse Rzinho pode vir do pai ou da mãe. Então, quando esse Rzão vem do pai e o Rzinho vem da mãe, conta como uma vez. E como o Rzão vem da mãe e o Rzinho vem do pai, conta como uma segunda vez. Então, por isso que ocorre essa duplicação. Por isso que tem 2 chances a mais, tá? E por isso que vai acontecer isso, tá? Então, quando eu tenho um azão, azinho, Rzão, Rzinho, eu tenho 4 16 avos de chance de acontecer esse heterozigoto, tá bom? Porque acontece isso, tá? Então eu tenho os 2 genes também heterozigose, então eu tenho 2 vezes mais chance de acontecer por e mais 2 vezes 2 vezes 2, 4, tá? Mas curiosidade mesmo, né? Percebam então aqui, ó, por exemplo, azinho, rzinho, rzão, rzão, ele tem uma chance de acontecer, tá? E o azinho, azinho, rzinho, rzinho tem uma chance de acontecer. Por que só nesse aqui, no fenótipo, ele tem uma chance, né? E os outros têm mais? Porque esse é o único genótipo, tá, que vai me dar todas as características recessivas, tá bom? Esse é o único genótipo que vai me dar todas as características recessivas. Porque vocês percebam que esse aqui, tá, também tem só uma chance de acontecer, tá? Esse azão, azão, rzão, rzão. Mas ele soma com esse azão, azinho, azinho, rzão, rzinho, que tem 2 16 avos de chance, então ele soma para me dar esse fenótipo do verde liso, tá bom? Então eu vou somar, então vai dar 3 16 avos. E isso está de acordo aqui com os 3 16 avos que eu apresentei no anterior. Deu para pegar? Eu espero não ter feito muita confusão. Mas essa que é a lógica, tá? Vamos aos poucos, mas essa é a lógica, tá bom? Então aqui, tá? Basicamente é o quadro de Punnett para a segunda lei de Mendel, tá? Esse seria o resumex da aula de hoje também, tá? Então, o resumex da aula de hoje seria aquela parte do cálculo do 2 elevado a n, essa parte é importante lembrar, mas também, tá, o quadro de Punnett para a segunda lei de Mendel também é importante lembrar como que eu crio, como que eu faço esse quadro. Então, literalmente, eu vou fazer, tá, um quadrado grande. Dessa vez eu vou dividir, vou fazer 3 linhas para um lado, 3 linhas para o outro, dividindo em 4 quadrados, né, um canto. Todos os cantos têm que ter 4 quadrados, totalizando 16 quadrados no total, tá bom? E é basicamente isso, tá? Colocando, tá, as probabilidades de gametas, que a gente falou 1 hora de aula sobre as probabilidades de gametas. Então, do lado, tá? Então, nesse caso, são 4, tá? E eu posso fazer a distribuição, né? E eu vou gerar minha proporção fenotípica ali, 9 para 3 para 3 para 1, e a minha proporção fenotípica vai ficar essa bem loucona aqui, mas percebam que ela tem um sentido, percebam que ela tem um central de 4
e ela vai indo, né? Aqui 2 e 2, 1 e 1, 2 e 2, tipo, tem, porque ela é um padrão, tá? Ela tem um padrão, ela não é aleatório isso aqui, tá? Ela tem um padrão. Então, quanto mais exercícios vocês resolverem, mais vocês vão memorizar como esse mecanismo, né? Porque ele tem uma distribuição. Lembrando os gametas possíveis, né? Então, eu posso ter, né, quando é heterozigoto ou homozigoto para tudo, eu tenho só esse um gameta só. Se eu tenho heterozigoto, né, para então eu vou fazer como aquela primeira lei de Mendel lá. Então, azão, azinho, arrizão, arrizinho, vai ter azão, arrizão, azinho, arrizão, né? Então, só aquele par de alelos que tem a heterozigose que vai variar, né? Porque, enfim, ele só pode passar o arrizão, então não tem outra possibilidade. E se ele tem um heterozigoto para os dois genes, então eu vou ter, né, todas aquelas minhas possibilidades de gametas. Perfeito, pessoal. Então, aqui agora, para esses últimos 10 minutos de aula, vamos fazer um exercício para fixar bem esse conteúdo, para fixar bem essa ideia. E eu convido vocês a participarem agora desse nosso exercício, que é essa pergunta, tá? Eu quero fazer esse cruzamento, tá? Eu quero fazer esse cruzamento desses dois indivíduos, que é azão, azinho, arrizão, arrizinho, tá? Com o indivíduo azinho, azinho, arrizão, arrizinho. Quais são os gametas possíveis para o indivíduo, esse primeiro indivíduo aqui, que ele é azão, azinho, arrizão, arrizinho? Quais são os gametas possíveis para esse indivíduo? Tá? Perguntando para vocês. E daí depois também, se quiserem responder, já podem ir pensando quais são os gametas possíveis para esse outro indivíduo. É para vocês falarem, pessoal. Podem. Eu vi que tem gente ali, mas vi que é uma pessoa só. Quero participação, hein? Vamos lá. Ali o João colocou azão, arrizão, azinho, arrizão, azão, Rzinho e azinho, Rzinho. Perfeito. Essa é a minha possibilidade para o primeiro. E a possibilidade para o segundo é azinho, Rzão e azinho, Rzinho. Ok. Então essas são as possibilidades de gametas possíveis. Como que eu faço o meu quadro? Vocês lembram que o meu quadro, eu posso fazer, tá? O quadro de poder interaço aqui, tá? Então aqui, 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 aqui. Percebam que eu dividi ele, tá? Em 16 quadrantes, tá? E aqui, então, eu posso colocar o azão Rzinho, o azinho Rzão, o azão Rzinho e o azinho Rzinho, tá? E nesse aqui, qual é a chance? É 50% de cada um, né? Então, se eu tenho 50% de chance, eu vou fazer eu posso fazer eles duplicados, tá? Porque eu vou ter, querendo ou não, 2/4 desse e 2/4 desse, tá? Então vai ter um quarto, um quarto, um quarto, um quarto. Ai, que feio esse um quarto. Tá. E eu posso fazer esse duplicado, tá vendo? Esse 1/4 vai ser azinho Rzão e 1/4 vai ser azinho Rzão. Então eles vão ser iguais. Então, como que eu faço isso, tá? Eu coloco eles duplicados, tá bom? Então eu coloco azão Rzão, perdão, azinho Rzão, azinho Rzão, azinho Rzinho, azinho Rzinho. Então eu faço dessa forma. Mas é chato fazer isso, concordam comigo? Então tá. Como é que eu vou fazer quando eu for fazer o quadro mesmo? Eles só tem duas possibilidades, né? Então eu vou fazer esse quadro aqui, ó. Esse quadro é bem mais legal de fazer, mais rápido, mais prático. Eu vou fazer ele, o lado vai ser o número de gametas que eu posso colocar. Então, esse aqui são 4 gametas. Azão Rzão, azinho Rzão, azão Rzinho e azinho Rzinho. E esse outro lado aqui eu tenho 2 gametas só. Então eu vou fazer só 2 lados. Para que eu vou fazer eles duplicados? Não tem sentido. Então eu posso fazer esse aqui, tá? Eu posso fazer azinho Rzão e azinho Rzinho, tá? Então esse aqui é o quadro que eu vou fazer para ser uma forma um pouco mais rápida. Lembrando, pessoal, que a minha proporção vai ser relativa a isso aqui. Então eu tenho 8. Então eu tenho dividido por 8 sempre, tá? Dividido por 8. Então vamos dizer, tá, que eu tenho 1, tá? Então 1 desses 8 aqui, tá, vai ser de um tipo, vai ser uma proporção 1 dos 8. Se eu quiser transformar para 16, na minha questão tiver uma alternativa com 16, lembre que 1/8 é igual a 2/16, tá bom? Então isso é importante lembrar também, porque aqui eu tenho 8 quadrantes. Eu sempre vou dividir pelo número de quadrantes que eu tenho. Eu vou contar o número de quadrantes, que é aquilo que eu quero,
pelo número de quadrantes total que eu tenho, tá bom? É aquela questão mesmo da proporção que a gente tinha comentado. Olha aqui, eu fiz aqui bonitinho para apresentar, né, para vocês. Então, eu tenho... vamos lá. Eu tenho aqui o meu... só aqui uma questão, pessoal. Isso aqui tem muitas formas de resolver, tá bom? Eu estou mostrando, assim, várias possibilidades. São várias formas que eu gosto de fazer. Cada um tem a sua forma de resolver esse tipo de questão. Tem gente que gosta de matemática, tem gente que gosta de fazer o quadro de Punnett. Então, eu estou apresentando várias oportunidades para vocês verem com o que se encaixa mais na personalidade de vocês, tá? Porque eu acho que vestibular é muito isso também, sabe? Não é legal colocar tudo num quadradinho. É legal cada um ter a sua forma de resolver, porque vocês vão ter que saber isso na hora, então é chato eu dizer que você tem que saber de tal forma se vocês entendem melhor de outra forma, tá bom? Então essa é uma opção para resolver, tá bom? Eu pego aqui o quadrado, tá? E distribuo, enfim, eu tenho 4 desse aqui, 2 desse aqui, faço esse quadro de Punnett modificado, tá bom? E vou fazer a minha distribuição, um azão, um Rzão aqui, né? Esse Azão com esse Ezinho, esse Rzinho com esse Rzão, faço essa distribuição, importante lembrar que eu sempre vou dividir por 1/8, tá? E uma curiosidade também, pessoal, curiosidade. O número de quadrados que eu vou ter, eu posso fazer aquele cálculo da 2 na n, tá? Não se confundam, tá, com isso, mas é o número de heterozigoses do cruzamento. Então, esse cruzamento tem quantas heterozigoses? Ele tem o Azão, Azinho, o Rzão, Rzinho e o Rzão, Rzinho. Eu tenho 3 heterozigoses. 2 elevado a 3, eu vou ter 8. Então, eu vou saber que o meu quadro de Punnett ele vai ter 8 quadrados se eu fizer essa forma modificada abreviada, tá bom? Isso deixa mais rápido o cálculo, né? Mas é mais fácil fazer 8 do que fazer 16 quadrantes, né? Então isso é legal de entender. Então se for Azão, Azinho, Rzão, Rzinho 2 vezes, né? Eu vou ter o 2 na 4, o que são 16. Por isso que eu tenho 16 quadrantes. É daí também que vem os 16 quadrantes, tá? Então isso é uma outra chance de vocês lembrarem de quantos quadrantes eu vou ter nesse quadro de Punnett modificado, tá bom? Vocês podem fazer isso só pelo, tipo, colocando de um lado os gametas de um e do outro lado os gametas do outro, já tá tudo certo, tá bom? Isso é mais uma curiosidade. E qual vai ser a minha proporção nesse caso, tá? Eu tenho muitas probabilidades, muitas possibilidades de cruzamentos, mas nesse cruzamento qual vai ser a minha proporção fenotípica? A proporção fenotípica que vocês vão ter que decorar mesmo é essa aqui, tá bom? Esse é o quadro que peguem, copiem esse slide aqui, que esse é o slide mestre, tá, da aula. Esse é o quadro de Punnett que vocês têm que lembrar, 9 para 3 para 3 para 1, que é o cruzamento entre heterozigotos para tudo, tá bom? Mas nesse caso, tá, eu vou ter aqui, esse aqui vai ter o Azão e o Rzão, então ela vai ser amarela lisa, Azão, Rzão, amarela lisa, Azão, Rzão, amarela lisa. Então eu tenho 3 amarelas lisas. Esse aqui é Azão, Rzinho, eu vou ter uma amarela rugosa, então eu vou ter uma amarela rugosa, Azinho, Azinho, Rzão, Rzão, verde rugosa, verde lisa, Azinho, Rzão, verde lisa, essa aqui também é verde lisa, então eu vou ter 3 verdes lisas, e essa aqui eu vou ter Azinho, Azinho, Rzinho, Rzinho, então eu vou ter uma verde rugosa. Dividido por quanto? Dividido por 8. Então eu tenho 3/8 de amarelas lisas, 1/8 de amarelas rugosas, 3/8 de verdes lisas, 1/8 de verdes rugosas, tá? E a minha proporção genotípica é mais ou menos essa, tá? Azão, eu tenho um apenas que é Azão, Azinho, Rzão, Rzão, então é 1/8, lembrando, ó, cada quadrante equivale a 1/8 neste exemplo, porque eu tenho 8 quadrados no total, e eu vou indo, tá? Eu tenho esses dois são iguais, então eles são 2/8 ou 1/4, né? Então eu posso ir indo dessa forma, não vou me alongar muito. Esse aqui são outros casos, tá bom? Então esse aqui, tá? Eu tenho a possibilidade, né? Azão, Azinho, Rzão, Rzão. Então eu tenho para cá, Azão, Rzão ou Azão, Azinho, Rzão. E esse outro aqui, tá? Ele é homozigoto pro Azinho, então ele é heterozigoto para Rzão, Rzinho. Então eu tenho lá, né? O Azinho Rzão e o Azinho Rzinho. Então essa é a possibilidade que eu tenho de gameta, tá?
E eu vou fazer aqui a distribuição, vou ter esse quadro de Punnett, ó, percebam que esse quadro de Punnett, ele é aquele simplificado, aquele abreviado, né, porque eu realmente só tenho duas possibilidades só tenho duas possibilidades, né, de gametas para cada um, né, dos pais, e eu vou lá chegar, né, nos meus resultados, fazer aquilo tudo que a gente já comentou também, não vou me alongar tanto, porque é uma coisa que a gente já comentou, mas aqui, né, ver, esse Azão e Rzão aqui juntos, enfim, vão ser amarela lisa e tal, né, então seguindo. E depois, lembrando que nesse caso é o número total de quadrados que contam, então cada quadrado aqui vai valer 1/4, porque eu tenho quatro quadrados no total e cada um vai valer 1/4. E esse caso aqui, tá? Eu tenho Azão, Rzão, então eu só tenho uma possibilidade. Lembra quando ele é homozgoto para tudo? Eu tenho uma possibilidade apenas, tá? De gameta. E quando eu tenho aqui, né, o Azinho, Rzão, Rzinho, eu tenho, né, duas possibilidades, então eu tenho esse quadro de Punnett muito chatinho, muito sem graça, ele só tem dois, né? Então cada quadrado, como só tem dois quadrados, cada quadrado vale 1/2 de possibilidade. E eu vou ter aqui, né, tudo amarela lisa, porque, enfim, ele tem essa possibilidade, vai ser meio Azão, Azinho, Rzão, e 1/2 Azão, Azinho, Rzão, Rzinho, e tudo isso vai ser amarelo liso. Então isso aqui é uma forma de visualizar, pessoal, esse cruzamento que eu falei, tá? É literalmente isso, tá vendo? Esse quadrado é igual a esse, eu só tô abreviando, tá bom? Eu só abreviei aqui, deixei ele menorzinho. Mas percebam que essa parte aqui azul é igual a essa parte azul. Só que percebam, pessoal, que isso tudo aqui azul é igual a esse aqui. Então, por que eu vou fazer... Olha a quantidade de coisa repetida que tem aqui, tá? Por que eu vou repetir tudo isso aqui se eu posso fazer um aqui? Em vez de ser 1/16avos, por que eu não coloco 1/2? Porque se eu somar isso aqui, tudo isso aqui, percebam que são 8/16avos. 8/16avos não é 1/2? Então é por isso, tá? Eu estou abreviando dessa forma aqui, tá? Então é mais ou menos isso, assim, é para vocês terem uma ideia de por que dá para fazer essa abreviação do quadro de Punnett. Mas se vocês se sentem mais seguros fazendo de tudo, façam de tudo. Façam um quadro de Punnett inteiro com os 16 quadrantes, não tem problema nenhum, vai dar o mesmo resultado. Você vai dar 16avos de um e vai ter 16avos de outro, tá? E vai estar amarelo liso 16/16, vai dar todas as amarelas lisas. Se vocês virem por cada um aqui, vai estar 16/16. Pessoal, ó, seguinte, eu vou falar um pouquinho mais aqui, é uma outra abordagem para pensar na segunda lei de Mendel. Já deu 10 horas, né, que é o nosso horário de aula. Então, quem, né, tiver agora, quem precisar se liberar, quem precisar ir, não tem problema nenhum, né, já chegou no horário, então desejo, né, um bom fim de semana, um bom final da semana e um bom fim de semana depois. Mas eu vou continuar aqui mais um pouquinho, mais uns 10 minutinhos apenas, para dar essa segunda abordagem aqui. Essa aula vai estar gravada, então caso vocês queiram, né, assistir depois, também eu vou postar lá no YouTube, tá? Então não se preocupem. Mas eu só queria dar essa outra abordagem, porque não fica fácil resolver. Alguém acha, essa abordagem faz mais sentido para mim. Então eu vou falar um pouco sobre isso. Valeu, João. Acho que até o João já saiu, mas muito obrigado, né? Boa noite. Então, como a segregação de cada gene é independente pela segunda lei de Mendel, a gente pode tratar a segunda lei de Mendel como um conjunto de primeiras leis de Mendel para determinar a proporção genotípica e fenotípica. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer 2 quadros de Punnett, tá? Então, eu posso fazer um quadro de Punnett. Eu pego esse Azão, Azinho, esse Azão, Azinho, e eu faço um quadro de Punnett para ele. Então, ele fica esse quadro de Punnett que a gente já viu, tá? E eu pego esse Rzão, Rzinho e esse Rzão, Rzinho e faço um quadro de Punnett apenas para o gene R. Então, ele vai ficar com esse quadro de Punnett aqui, tá? Acho que vai dar até menos de 10 minutos, para ser sincero. Então, eu tenho, né, os meus quadros de Punnett me indicando que 3/4 vão ser amarelas e 1/4 vai ser verde, tá? Pela primeira lei de Mendel que a gente viu na outra aula, tá bom? E 3/4 vai ser lisa e 1/4 vai ser rugosa, pela primeira lei de Mendel também que a gente viu na primeira aula. E o que eu posso fazer? Eu posso usar a regra do E. Usando a regra do E, o que eu vou chegar, tá? Se eu quero que ela seja amarela e lisa. Se eu quero que ela seja amarela e lisa, eu vou multiplicar o 3/4 por 3 do amarelo por os 3/4 da lisa. 3/4 vezes 3/4, eu vou chegar em 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Então, eu vou chegar em 9/16avos. Olha que é o 9/16 a proporção lá.
E da mesma forma, eu quero uma amarela rugosa, então eu vou fazer 3/4 vezes 1/4. 3/4, 3 vezes 1, 3, 4 vezes 4, 16, tá? Então eu vou chegar no 3/16. Então ela tem 3/16 de chance de ser amarela rugosa. E da mesma forma para os outros. E a mesma forma eu posso fazer para os gametas, para o genótipo. Eu tenho 1/4 aqui, ó, de primeira aquele quadro de vezes. Eu tenho 3/4 de Ceazão, perdão, 1/4 de Ceazão azão, 2/4 de Ceazão azinho e 1/4 de Ceazinho azinho. E da mesma forma o R, eu tenho 1/4 de CRzão Rzão, 2/4 de CRzão Rzinho e 1/4 de CRzinho Rzinho. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar lá, tá? Qual é a probabilidade de ser azão, azão, Rzão, Rzão? Eu pego a probabilidade de ser o azão, Rzão, 1/4, e aquela regra restritiva, a regra do E, que é a multiplicação. Então, eu multiplico pela chance de ser Rzão, Rzão, que é 1/4. Então, eu vou ficar com 1 vezes 1, 1, e 4 vezes 4, 16. Então, eu vou ficar com 1/4 de chance de ser azão, azão, Rzão, Rzão. Qual é a chance de ser azão, azinho, Rzão, Rzinho? Eu multiplico esses 2/4 por esses 2/4, que eu vou chegar aqui no 4/16. Então, eu posso fazer essa probabilidade dessa forma também. Eu estou unindo, tá, essas duas leis de Mendel, porque elas são independentes, eu posso fazer a regra do E nesse caso. Tá? Então, isso fica mais fácil fazer, em vez de fazer aquele quadro de Punnett grande, pensando em várias possibilidades de alelos, enfim, o azão tem que ir com o Rzão, o azão tem que ir com o Rzinho, eu posso fazer dessa forma também. Eu posso pegar, tá, fazer a primeira lei de Mendel para um gene, fazer a primeira lei de Mendel para o outro gene e unir essas primeiras leis de Mendel pela regra do E. Tá? É uma outra possibilidade que eu queria mostrar para vocês também. Então essa seria a abordagem, né, mostrando com um pouco mais de detalhes aqui, né, como que eu posso fazer de forma gráfica, mostrando aqui, né. Então eu divido, né, os indivíduos, na verdade, e trato gene por gene e depois uno os genes de novo. É importante unir os genes de novo, né, não me esquecer disso, tá bom? Aqui, ó, foi mais rápido até do que eu tinha falado que era 10 minutos, eu 5. Aqui, tá, é para treinar depois, são exercícios. Eu acho que eu não vou fazer esse exercício agora, porque a gente vai se postergar muito também. Eu também depois agora tenho outro compromisso que eu preciso participar, então não vou poder ficar mais muito tempo também, passar muito do tempo de aula, até sei que é chato ficar passando muito tempo de aula, não vou fazer isso com vocês. Mas esse é um exercício que vale a pena treinar. Eu fiz exercício, eu peguei de uma imagem que eu vi e achei legal, essas possibilidades que podem ter os jabutis. Obviamente isso é jabutis do Mario, eu vou dizer, né? Porque claramente, né, isso, pelo menos eu não sei de nenhum caso na vida real, talvez tenham jabutis, enfim, que tenham esses espinhozinhos, enfim, mas não sei, mas esse caso é um exemplo fictício, é o jabuti do Mario, né? É o Copa, eu acho que é o nome da tartaruga do Mario lá, que ela pode ser verde, ela pode ser vermelha, ela pode ter espinhos ou ela pode não ter espinhos, tá? A tartaruga que tem espinhos, por exemplo, a gente não pode pular nela quando a gente é o Mario, então fica a possibilidade. Então o Mario quer saber, né, qual é a possibilidade, enfim, de ter espinhos, de ter a cor do casco. Então eu mostro para vocês um gene, que é a cor do casco, o gene que é a cor dos espinhos, né, e eu pergunto quais são as probabilidades de genótipo para tais indivíduos, né, e qual é a proporção fenotípica e genotípica para cruzamento, enfim, de determinados indivíduos, tá bom? Esse é um exercício que eu deixo, então, para casa, enfim, um exercício que eu deixo para vocês fazerem quando vocês tiverem oportunidade, quando vocês tiverem chance. O próprio slide que eu vou postar no Moodle já tem os resultados, já tem as explicações e as possibilidades, as respostas, né? Não vou dar o spoiler aqui. E vocês podem pegar ali. Qualquer dúvida, de novo, nossa, eu acho que eu falei várias vezes isso na aula, mas é para ficar bem assim. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse conteúdo ou qualquer outra coisa, né, que queiram conversar, podem me mandar mensagem, podem me mandar WhatsApp. Eu deixo meu e-mail disponível aqui também, se vocês quiserem, né, falar comigo. E é isso aí, pessoal. Né? Finalizo a aula de hoje sobre a segunda lei de Mendel. Eu sei que é bastante cálculo, eu sei que eu falei um monte de fração, mas é basicamente isso, né? Então, esse é o Mendel juntando ervilhas amarelas com ervilhas verdes. E é basicamente isso. Muito obrigado por estarem presentes, né, nessa quinta-feira à noite. A quinta-feira
últimos 2 períodos da genética, né? E é isso aí. Um ótimo final de quinta-feira para vocês, uma ótima sexta-feira e um ótimo fim de semana, tá bom? Aproveitem para descansar, aproveitem para estudar ou fazer o que vocês têm que fazer, tá bom? De novo, também, qualquer feedback que vocês tiverem da aula, podem sempre falar comigo. Se vocês quiserem que a aula seja de mais alguma forma ou menos alguma forma, podem falar comigo. Eu sempre estou aberto a opiniões construtivas, sempre. Eu acho que, enfim, vocês estão ouvindo a aula, vocês sabem o que é para melhorar, o que é para continuar da forma que está, né? Então, sempre estou de ouvidos atentos e abertos para o que for. E é isso aí, pessoal. Desejo tudo de bom para vocês e até a próxima aula, que é na próxima quinta-feira, tá bom? Isso aí, uma boa noite.